Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco em alguns conceitos que vêm lá da Teoria Geral de Sistemas, a TGS. Olá, isso mesmo. E vamos ver como esses conceitos podem, assim, iluminar a forma como a gente pensa sobre processos de desenvolvimento de software. Especificamente, vamos olhar para o modelo em cascata e para a prototipagem. Exato. A TGS ela nos dá uma lente, né, para enxergar as coisas de um jeito mais conectado. Temos uns materiais aqui que são bem diretos ao ponto. A ideia é extrair o que é essencial mesmo, entender como funciona e por que é relevante, né? Com certeza. Entender essa visão sistêmica ajuda muito, não só em tecnologia, mas em várias áreas. E claro, os processos de software são super importantes hoje em dia. Vamos analisar essas ideias centrais, então? Beleza. Então, começando pela Teoria Geral de Sistemas. A TGS, pelo que entendi, busca princípios que funcionem em diferentes ciências, tipo achar um padrão, uma lógica comum. Isso. A ideia fundamental é aquela. O todo é mais do que só a soma das partes isoladas. Um sistema não é só um amontoado de coisas, é um conjunto de elementos que se relacionam, que interagem, sabe? E essa interação cria algo novo com propriedades que os elementos sozinhos não teriam? Exatamente. E aí os materiais destacam algumas características importantes desses sistemas. Certo. Falam de sistemas dinâmicos, por exemplo, que são sistemas que não são estáticos, né? Eles recebem coisas do ambiente, as entradas, Inputs? inputs, processam essas entradas de alguma forma e geram saídas, os outputs. Eles estão sempre interagindo com o que está em volta. E tem também os sistemas criados pelo homem, né? Como um sistema de informação, que é o nosso foco aqui. Sim, esses sistemas, diferente talvez de um sistema natural, como um ecossistema, eles têm objetivos bem definidos. A gente cria eles com um propósito claro. E a estrutura interna deles, como as partes se conectam, está diretamente ligada à função que eles desempenham para alcançar esse objetivo. Perfeito. E outra coisa importante é que sistemas geralmente existem dentro de outros sistemas. A gente fala de subsistemas, que são partes menores dentro de um sistema maior. E suprassistemas, que seria o sistema maior que contém o nosso. Isso. É uma hierarquia, uma organização em níveis. A função de um sistema, muitas vezes, só faz sentido quando a gente olha para o sistema maior onde ele está inserido. Faz sentido. Os materiais também mencionam um conceito que parece central: entropia. O que seria isso exatamente nesse contexto de sistemas? A entropia é um conceito fundamental mesmo. É basicamente a tendência natural que todo sistema tem à desorganização, ao desgaste, à perda de diferenciação interna. Tipo, se você deixar as coisas por conta própria, elas tendem a ir para o caos, para a desordem. Uma tendência à bagunça, digamos assim. É uma boa analogia, sim. E para combater essa tendência, o sistema precisa de energia, precisa importar energia do ambiente. Isso é chamado, às vezes, de entropia negativa ou negentropia. É o que permite ao sistema manter sua organização, sua estrutura e continuar funcionando. Então, um sistema que não interage com o ambiente, um sistema fechado, ele está mais sujeito a essa desorganização interna. Exatamente. Sistemas fechados, que não trocam energia ou informação com o exterior, tendem a aumentar sua entropia interna mais rapidamente. Isso acaba prejudicando o funcionamento deles, levando à degradação. Sistemas abertos, por outro lado, conseguem essa energia de fora para se manter. Entendi. E aí entra a homeostase que também foi mencionada. Seria a capacidade de lutar contra essa entropia. A homeostase está relacionada, sim. Ela é a capacidade que o sistema tem de manter um certo equilíbrio interno, de se autorregular. Quando acontece alguma perturbação, externa ou interna, a homeostase é o que permite ao sistema fazer ajustes para voltar ao seu estado normal de funcionamento ou a um novo estado de equilíbrio. É como um termostato no ar-condicionado, mantendo a temperatura estável apesar das variações lá fora. É uma ótima analogia. Ele detecta a mudança e age para corrigir para manter o estado desejado. É um mecanismo de autorregulação, para manter a estabilidade dinâmica do sistema. Legal. E para essa regulação acontecer, o feedback é crucial, né? Os materiais citam 2 tipos. Sim, o feedback é essencial para a homeostase e para a adaptação do sistema.
O feedback negativo é aquele que sinaliza um desvio em relação ao objetivo ou ao estado normal. Ele leva o sistema a mudar seu comportamento, a corrigir a rota, para se adaptar ao que está acontecendo no ambiente. É o termostato agindo. Ele age para diminuir o desvio. Isso. Já o feedback positivo, ele faz o contrário. Ele reforça a ação que já está acontecendo. Ele amplifica um desvio ou uma tendência. Isso pode ser bom ou ruim, imagino. Exatamente. Às vezes é bom, para promover crescimento rápido ou uma mudança necessária. Mas outras vezes pode levar a um ciclo vicioso, a uma instabilidade que pode até destruir o sistema, né? Uma bola de neve. Entendi a dinâmica. Então temos sistemas, interação, entropia, homeostase e feedback. São as peças-chave da TGS que os materiais trouxeram. Isso é um jeito de pensar sobre organização e mudança que é bem poderoso. Certo. Agora vamos pegar essas ideias e levar para o mundo do desenvolvimento de software. Como isso se encaixa com os modelos que a gente mencionou, cascata e prototipagem? Começando pelo cascata. Bom, o modelo em cascata é descrito como o mais tradicional, né? Aquela abordagem bem sequencial, linear, uma fase depois da outra, bem definido. Análise de requisitos, aí depois o projeto, a implementação, testes, manutenção. Uma coisa de cada vez. E cada fase gera um produto, um documento, um código que serve de entrada para a próxima fase. Exato. É como uma cachoeira mesmo. A água não volta para cima. A informação flui numa direção só, teoricamente. Mas aí vem as críticas, né? Os materiais apontam várias desvantagens. Sim, a principal é que projetos reais raramente seguem esse fluxo tão perfeitinho e linear. A vida real é mais bagunçada. E tem a dificuldade para o cliente, né? Definir todos os requisitos logo de cara, lá no comecinho, sem mudar nada depois, é quase impossível. É muito difícil mesmo. E como o modelo é rígido, qualquer mudança depois que uma fase já acabou é complicada, custosa. E o pior, talvez, é que o cliente só vai ver o software funcionando de verdade lá no finalzão do processo. O que é um risco enorme, né? Pode ser que só no final se descubra que não era bem aquilo que ele queria ou precisava. Exato. Se a gente pensar na TGS, o cascata parece ter dificuldade em lidar com as perturbações do ambiente, que seriam essas mudanças de requisito ou novas descobertas. O feedback negativo do cliente ou do próprio processo só chega tarde demais. E a entropia, a desorganização ou o desalinhamento com a necessidade real pode se acumulando ao longo das fases sem ser corrigida a tempo. Boa conexão. A rigidez dificulta a homeostase, a capacidade de se autoajustar durante o caminho. É aí que a coisa fica interessante, porque surge a prototipagem como uma alternativa que parece atacar justamente esses pontos fracos. Sim, a prototipagem muda a lógica. Ela também começa com o levantamento de requisitos, mas o foco inicial é mais nos aspectos que o cliente vai ver, na interface, nas funcionalidades principais. E a ideia é construir algo rápido, um protótipo funcional. E isso não precisa ser o sistema completo nem super otimizado por baixo dos panos. É um modelo que o cliente pode usar, experimentar. Ah, então o feedback entra muito mais cedo no jogo. Exatamente. O cliente avalia o protótipo, dá o retorno, gostei disso, não gostei daquilo, faltou tal coisa, e a equipe ajusta o protótipo ou constrói um novo. É um ciclo. Construir, mostrar, avaliar, refinar. Isso parece muito mais alinhado com a ideia de sistema aberto, interagindo e se adaptando com base no feedback do ambiente, que no caso é o cliente. Sem dúvida. As vantagens são claras, como os materiais destacam. O cliente se envolve muito mais, entende melhor o que está sendo feito e os resultados, pelo menos os visíveis, aparecem mais rápido. Ajuda a refinar os requisitos de forma iterativa. Combate aquela incerteza inicial, né? Aquela dificuldade de definir tudo no começo que o cascata sofre. A prototipagem seria uma forma de usar ciclos de feedback rápidos para manter o projeto no rumo certo, quase como um mecanismo de homeostase para o processo de desenvolvimento. É uma ótima forma de colocar. Mas, claro, nem todos são flores. A prototipagem também tem suas críticas e desafios, que os materiais também apontam. Quais seriam os principais? Bom, primeiro depende muito das ferramentas usadas para construir o protótipo rapidamente e da habilidade da equipe com essas ferramentas. Se não forem boas, o processo emperra. E tem o risco do cliente, né? Ele vê aquele protótipo funcionando e pode achar que o sistema já está pronto ou quase pronto. Esse é um perigo real.
O cliente pode não entender que aquilo é só um modelo, talvez feito com um código mais simples, sem todas as validações, sem pensar em performance ou segurança ainda. Ele pressiona para entregar logo aquilo que ele já viu funcionando. Gerando uma expectativa errada sobre o produto final. E seria tipo uma falha na comunicação do feedback dentro do sistema maior, né? O cliente interpreta o protótipo de um jeito, a equipe de outro. Pode ser visto assim. E tem outro risco ligado a isso. O desenvolvedor, na pressa de fazer o protótipo funcionar para mostrar para o cliente, pode fazer umas, digamos, gambiarras ou tomar uns atalhos no código pensando, depois eu arrumo. Ah, o famoso depois eu refatoro. Exato. Só que muitas vezes esse depois nunca chega. Ou a pressão para entregar é tanta que essas soluções temporárias acabam ficando no sistema final. Introduzindo uma entropia no próprio código, comprometendo a qualidade, a manutençabilidade a longo prazo. Exatamente. Então, a prototipagem resolve alguns problemas do Cascata, principalmente a falta de feedback e a rigidez, mas traz outros desafios relacionados ao gerenciamento das expectativas e à qualidade técnica final. Certo. Então, fazendo uma amarração final. A teoria geral de sistemas, com essa visão de interconexão, de dinâmica, de entropia como tendência à desordem, homeostase como busca por equilíbrio e feedback como mecanismo de ajuste. Ela nos dá um vocabulário, uma forma de analisar esses processos de software. Sim, ela oferece uma perspectiva útil. A gente consegue ver um modelo em cascata como um sistema talvez mais fechado, mais rígido, que sofre quando o ambiente muda e o feedback não é bem incorporado, acumulando entropia no sentido de desalinhamento. E a prototipagem como um sistema mais aberto, que usa ciclos de feedback de forma explícita para se adaptar, para manter a homeostase do projeto em relação aos requisitos, mas que tem seus próprios riscos internos, como essa possibilidade da solução provisória virar definitiva ou a comunicação com o cliente gerar ruído. Perfeito. Ajuda a entender por que não existe um modelo perfeito para todas as situações. Cada abordagem é um tipo de sistema, com suas próprias características, seus pontos fortes e fracos em termos de como lida com a complexidade, a mudança e o feedback. A visão sistêmica nos ajuda a pensar sobre essas trocas. E essa forma de pensar, claro, não vale só para software, né? Vale para qualquer projeto, para qualquer organização. Entender as interconexões, os ciclos de feedback, as fontes de energia e de desordem. Com certeza. É uma ferramenta de análise bem ampla. Então, resumindo nossa exploração de hoje, passamos pelos pilares da TGS. A ideia de sistema, interação, entropia, homeostase, feedback. Vimos como esses conceitos podem nos ajudar a entender abordagens bem diferentes para criar software, como o Cascata, mais linear e rígido, e a prototipagem, mais cíclica e adaptativa, cada uma com suas forças e fraquezas bem marcadas. Isso. E fica talvez uma reflexão final, puxando aquela crítica sobre a prototipagem. Como as equipes podem equilibrar essa necessidade de agilidade, de ter o feedback rápido do cliente que a prototipagem oferece, com a garantia de que o produto final entregue seja realmente robusto, de qualidade, sem aquelas gambiarras do protótipo? É um desafio de gestão importante, né? Como usar o protótipo como ferramenta de comunicação e aprendizado, sem deixar que ele seja confundido com a entrega final ou que comprometa a engenharia por trás. Exatamente. Como otimizar esse sistema de desenvolvimento para ter o melhor dos dois mundos? Fica aí algo para a gente pensar. Como gerenciar esse equilíbrio delicado.